Boa tarde, estamos dando início a mais um culto da Igreja Batista Missionária Bom Pastor. Vamos ter a nossa escola bíblica dominical, Estamos estudando a vida de Esther. Hoje nós vamos estar finalizando esse estudo. Nós gostaríamos de estar agradecendo a sua presença e pedindo que você possa estar compartilhando este link, compartilhando também este estudo com outras pessoas. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus a orientação do Senhor e a bênção dele para este culto. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor, ao Pai, mais um dia de vida, agradecer ao Pai por esse domingo, que o Senhor possa estar abençoando esse estudo da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, a todos aqueles que estarão nos assistindo, que possamos aprender um pouco mais da Tua Palavra, ó Pai. Clamamos a Ti, ó Pai, também, pelo nosso país, pelos nossos governantes, que o Senhor possa estar abençoando esta terra, Pai, abençoando essa nação, este povo, também abençoando, ó Pai, nossas famílias, nossas igrejas. Estamos entrando numa fase de estar liberando esta quarentena, que o Senhor possa estar nos protegendo, Pai. Que possamos, aos poucos, estar voltando a uma certa normalidade em nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor continue, ó Pai, abençoando nossa igreja, abençoando nossas famílias, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de estar dando um aviso, Esse último sábado, o nosso governador aqui do estado, Wilson Witzel, ele fez um decreto liberando já boa parte dos comércios, dos shoppings, e também liberou os cultos presenciais. Então, durante essa semana, estaremos nos organizando aqui na Bom Pastor, para que possamos, se Deus permitir, domingo que vem, estar fazendo o nosso culto presencial lá no templo. Então, até sexta-feira da próxima semana, vamos estar confirmando se realmente estaremos fazendo este culto. A gente espera que, com a volta parte do comércio, vamos estar acompanhando as notícias, ver como está se dando essa situação. Vamos estar providenciando também álcool em gel para poder estar dentro do que está sendo estipulado aí pela saúde aqui, pelo Ministério da Saúde. E esperamos que a gente possa conseguir fazer esse culto. Essa semana vamos estar também fazendo uma limpeza lá no templo, E desde que começou essa quarentena, o templo não tem sido feito manutenção. Então, se Deus quiser, vamos estar colocando em ordem as coisas. Tá? Eu peço que os irmãos continuem orando a Deus pelos nossos governantes, também pelo nosso país, pelas pessoas que estão doentes, que Deus possa estar abençoando essa situação. Marisa, faz favor, né? Nós vamos estar também, neste momento, fazendo uma leitura do texto que está lá em Eclesiastes, capítulo 12. Se você tiver uma Bíblia, peço que você abra lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 10. Eclesiastes, capítulo 12, a partir do versículo número 10. Diz assim: Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos,
bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta. Não há limite para fazer muitos livros, e muito estudo é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é esse. O fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e que nós possamos estar atentos a isso que o profeta Salomão deixou escrito para nós. Que o fim de todas as coisas é temer a Deus. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E ele diz que isso é um dever de todo homem. Que nós possamos cumprir esse dever, ter temor pelo nosso Deus e também obedecer aos seus mandamentos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos estar orando mais uma vez e depois vamos estar cantando um dos hinos do nosso cantor cristão. Pai querido, Pai amado, muito obrigado mais uma vez, ó Pai, por podermos estar aqui separando esse tempo, ó Pai, para estarmos estudando a Tua palavra, para estarmos glorificando o Teu santo nome. Queremos, ó Pai, cumprir com esse dever de homem, de temer ao Senhor e amar e obedecer os Seus mandamentos, ó Pai. Que o Senhor nos ajude nesta missão. Pai querido, queremos agradecer, ó Pai, porque aos poucos a nossa vida vai voltar ao normal, e logo estaremos novamente podendo prestar o nosso culto também no templo, Pai, no local onde nós temos escolhido para nos reunir com os nossos irmãos, para lhe glorificarmos ao Teu santo nome. Que o Senhor nos conceda, ó Pai, de acordo com a Tua vontade. Muito obrigado, ó Pai, por cada irmão, cada amigo, ó Pai, que está nos acompanhando. Que o Senhor abençoe a vida deles através da Tua palavra, ó Pai. Também te peço que o Senhor abençoe o nosso estudo, ó Pai. Nos direciona, segundo a Tua vontade, para que possamos crescer na graça e no conhecimento da verdade, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino C475. O título deste hino é Lutar. Faz muito tempo que eu não canto este hino. Talvez você que esteja me assistindo também faz muito tempo que não canta. Então hoje vai ser uma oportunidade. Se você tem um cantor cristão, abra seu cantor cristão e cante juntamente conosco.
devemos lutar pelo Evangelho e pelo nosso general, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, vamos então estar abrindo nossas Bíblias lá no livro de Esther. Hoje nós estaremos encerrando o nosso estudo da vida de Esther. Claro que não conseguimos ver todos os pontos, mas procuramos sintetizar e aprender assim o máximo que nós podemos com a vida desta mulher chamada Esther e de seu tio, né, Mardoqueu. Então, Esther capítulo 4, capítulo 5, Esther capítulo 5, e nós vamos começar a partir do verso 6. A semana passada, nós encerramos o nosso estudo quando Esther, ela pede para todos os judeus fazerem ali aquele jejum, oração, e ela então se apresenta ao rei Assuero, e ela acha graça diante do rei, e ela então convida o rei para um banquete. E a partir do verso 6, nós vamos dar continuidade então nesse estudo. Esther capítulo 5, versículos 6 e 7. Disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E ser-te-á concedida? E qual é o teu desejo? E se fará ainda até metade do reino? Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo é, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Então, nós podemos perceber aqui que Esther, ela não só achou graça diante do seu rei, né, do seu esposo, mas também no banquete, vemos aqui no versículo 6, né, que o rei questiona qual é a sua petição, né, qual seria o seu desejo, e ofereceu até metade do reino. Então a gente percebe que Deus abençoou este momento em que Esther está ali com o rei e com Amã. Só que o que a Esther faz? Ela faz aquele banquete, né? Recebe ali o rei, o seu segundo homem mais poderoso do reino, né? Amã, mas ela ainda não declara qual é o seu desejo. Ela pede para que o rei novamente venha no outro dia para fazer um outro banquete a ele, o rei, e a Amã novamente. Tá? E então Amã fica todo feliz, né, de estar ali com a rainha, com o rei. Então ele se anima com tudo isso, ele fica muito feliz, contente. E quando ele sai ali do banquete, quem que ele vê na porta do rei? Mardoqueu, né? Aquele homem que não se curvava diante dele, a quem ele criou uma lei para que pudesse perseguir não somente Mardoqueu, mas também todo o povo, né? Toda a nação dos judeus. Então, no verso 9 e no verso 10, né? Diz assim: então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, né? Ele estava feliz, estava contente, tinha sido convidado pela rainha para participar de um banquete especial junto com o rei. Porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, lembra que o Mardoqueu estava lá, vestido de saco de cinza por causa da lei, e que ele não se levantara, nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se repreou e foi para sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos, Azeres e sua mulher. Então, o Amã sai dali do banquete, dá de frente com Mardoqueu. Mardoqueu não liga muito para ele, né? Na verdade, não dá honras para ele, e ele fica mais irritado, mais
com furor. E então ele se segura, manda chamar dois amigos aqui, né, Zeres e sua esposa, e ali ele vai conversar com esses dois, vai falar de toda a sua glória, né, da rainha tá chamando ele para o banquete, chamou ele novamente, e então ele fala: o único problema meu é com esse Mardoqueu. E então eles deram uma ideia para que ele fizesse o quê? Uma forca, né? Uma forca. Lá no versículo 13 do capítulo 5 de Esther, diz assim: porém tudo isso não me satisfaz. Mardoqueu não, Amã falando de Mardoqueu. Enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete, e este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Então, o Amã, cheio de raiva e com conselheiros, né, com amigos, que deram uma sugestão bem perversa, né, de estar enforcando a Mardoqueu. Né, uma forca bem alta, né, 50 côvados. Tá? Ou seja, para ficar bem destacado, né, de que aquele inimigo tinha sido abatido. Tá? Mas, quando nós começamos o capítulo 6, nós vamos ver que o rei, ele acaba lendo as histórias, né, os livros das crônicas, e então ele vai se lembrar de que Mardoqueu havia salvo ele de uma conspiração. Então, vamos estar lendo o capítulo 6, eu peço que vocês tenham paciência, porque é interessante nós lermos esse capítulo inteiro, a gente vê o andar da história. E também é importante porque nós vemos que Deus, ele está sempre trabalhando ao nosso redor, através das situações, das pessoas, daqueles que estão em nossa volta, para que a vontade dele prevaleça. Tá? Então, vamos ler aí o capítulo 6 de Esther. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu, na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem que cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei: para o homem que cuja honra o rei se agrada. Tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem, a quem o rei deseja honrar, e levem a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele, assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste,
e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. Então veja só, a gente vai dar uma paradinha aqui. Amã vai lá para dizer ao rei para enforcar o Mardoqueu. Chegando lá, o rei tinha visto as crônicas, queria honrar a Mardoqueu porque ele tinha salvo a vida do rei. E então ele entra, o rei pergunta para ele o que você se deve fazer a alguém, né? Mas o rei não falou quem era. E ele, pensando que era ele mesmo, falou: não, vamos colocar esse homem no cavalo, no seu principal cavalo, vamos colocar suas vestes, a coroa, vamos colocar ele passeando pela cidade para que todos vejam. Mas quem seria esse homem? Mardoqueu. E aí o rei fala assim: então você se apressa rapidamente aí e já faz isso para o Mardoqueu. Ou seja, a gente já percebe aí que a coisa desandou para o lado do Amã, né? Mas vamos continuar. Versículo 11. E Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Deus diz, né, que aos soberbos ele humilha, e aos que são humilha ele exalta, né? Então, podemos perceber aqui que Mardoqueu foi honrado. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Então, a coisa se inverteu agora. Amã, que pensou que iria poder enforcar o seu principal inimigo, ele teve que honrar o seu principal inimigo. E agora ele vai para o banquete de Esther, a rainha. Então agora nós vamos ter que ver o banquete. Então aqui a gente já percebe que Mardoqueu vai ser honrado, foi honrado por Amã. E agora vamos ver a situação dele diante de Esther e do rei. Capítulo 7, versículo 1. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida, como a minha petição, e o meu povo como o meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Então, agora a gente vê aí Amã sendo denunciado diante do rei da maldade que ele estava cometendo, não somente para com o povo de Israel, mas também para com a rainha. A rainha faz um pedido bem simples: a minha vida
e o desejo dela era o povo, né, que fosse salvo. O rei não se conforma com essa situação, sai de perto da cena e então o Amã vai lá se implorar, né, pela sua vida. O grande problema é que no verso 8 diz que, tornando, pois, o rei do jardim do palácio, à casa do banquete, do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei, porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu e falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Aqui a gente vê, né, como Deus pode mudar uma determinada situação. Amã foi denunciado e a forca que ele tinha feito para Mardoqueu serviu para ele próprio. Assim é diante daqueles, né, que se levantam contra aqueles que são separados por Deus. Mas tudo no tempo de Deus. Nós não podemos generalizar, achar que ninguém pode se opor a nós, os filhos de Deus. Não, as pessoas vão se opor. Satanás se opõe a nós. Mas a seu tempo Deus nos exalta. Por isso que o apóstolo Paulo diz, né, que somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Então, nós sabemos que a nossa vitória está garantida por meio de Cristo. Que um dia nós seremos glorificados juntamente com o nosso Senhor. E aqui vemos que Mardoqueu foi salvo da forca e quem foi para a forca foi o próprio Amã. O problema é que havia ainda o edito, né, que não podia se mudar. Então havia sido sim determinado uma data. Quando tinha o selo, como tinha o selo do rei, então era como se fosse a própria ordem do rei. E essa ordem não podia mudar. Era uma lei, né, do reino medo-persa. E então nós vamos ver no capítulo 8 que o rei vai permitir que se faça um novo edito. Então nós vamos ler aí do capítulo 8, versículo 10, até o versículo 13, diz assim: E escreveu-se em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, que cavalgavam sobre chinetes, que eram das cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Então, nós podemos perceber que não podia se mudar aquela lei, mas podia se criar uma nova lei. E essa lei, então, foi feita pelo próprio Mardoqueu, junto com os escrivãos, e aí o povo poderia se proteger, eles poderiam estar preparados para se proteger contra os seus inimigos. Então nós percebemos que inverte a situação agora, né? E agora o povo de Israel poderia se proteger. E assim acontece, né? E lá no capítulo 9, versículo 5, os judeus eles vão então ferir os seus inimigos, né? Eles vão ser mais fortes do que os seus inimigos. Capítulo 9, versículo 5 diz assim: Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição.
e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Então a gente percebe que a lei não pôde ser mudada, mas agora o povo pôde se proteger. E assim aconteceu. E é devido a esse fato, né, que acontece aqui nesta data, que é criada uma festa chamada Festa de Purim, tá? E está narrada aí no próprio capítulo 9, versículo 20 a 22. Então, lá no capítulo 9, versículo 20 a 22, diz assim: E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes, e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Então aqui nós percebemos que Deus muda completamente aquela situação, né? Aquilo que seria um dia de grande tristeza, de choro e de luto, se tornou, na verdade, o dia em que os judeus eles venceram os seus inimigos, tá? E que então deveriam festejar esta data. E essa data então ficou marcada e o povo de Israel até os dias de hoje ainda comemoram, né, a festa de Purim, tá? Todos os anos, que foi um dia de grande livramento, de alegria e de festa para o povo de Israel. Assim, Deus concedeu vitória ao povo de Israel e também concedeu, né, aquilo que Esther, com as suas mulheres, e ali os judeus que estavam em Suzã, clamaram ao Senhor, né, diante daquela lei tão cruel que Amã havia tentado fazer para destruir o povo de Israel. Nós sabemos que Deus, ele havia feito promessas a Abraão, Isaac e Jacó, nós estudamos anteriormente, e essas promessas elas vieram sendo confirmadas anos após anos na descendência do povo de Israel, e sabemos que da descendência do povo de Israel, Deus prometeu o Messias, né, o Salvador do mundo. Então esse povo ele jamais poderia ter sumido da face da terra antes que viesse o próprio Messias, né, o Salvador, a quem nós também glorificamos e honramos, a quem nós amamos e temos como nosso Senhor e Salvador. Então veja, Deus ele não poderia permitir que o povo fosse destruído, porque aqui ainda o Messias não tinha chegado ao nosso meio. Tá? E assim ele teria que cumprir a sua palavra. E assim também Deus tem feito profecias de que Jesus morreu na cruz, ressuscitou e foi elevado ao céu, um dia ele voltará. E que todo olho verá ele vindo sobre as nuvens, com grande poder e glória. E a Bíblia diz que vai ser num piscar de olhos e nós seremos arrebatados. E você? Você está preparado para este momento? Porque assim como Deus cumpriu a sua palavra desde o início, né, dos tempos até os dias de hoje, assim também cremos que Ele cumprirá as suas promessas e as suas profecias. Talvez nós tenhamos vivido uma época tão assustadora, né, com essa doença que tem se alastrado pelo mundo e matado muitas pessoas, e muitos estão aí buscando conforto na palavra de Deus. E eu gostaria de dizer que a palavra de Deus ela vai se cumprir. E Cristo vai voltar com grande poder e grande glória. Que você, que não está preparado para esse momento, você possa refletir nas palavras do Senhor. Porque Deus, ele sempre vai cumprir aquilo que ele prometeu. Nós vimos que Esther, ela foi usada de uma forma
poderosa diante do rei Assuero para proteger a sua própria vida e a vida do seu povo. Mas como Mardoqueu disse, né? Se você não fizer nada agora, Esther, socorro virá de outro lugar. Porque Deus ele vai cumprir tudo aquilo que ele tem falado para o seu povo. Mas então Esther fala assim, não, mas eu vou fazer. Por risco de vida, ela foi e buscou no rei de uma forma sábia, ela conseguiu reverter essa situação. E nós vamos ver que, lá no capítulo 10, diz assim, no verso 3, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Então, Deus não só mudou a sorte de todo o povo, mas também mudou principalmente a sorte da vida deste homem, que se levantou pelo seu povo, buscando sempre o bem do povo de Israel. Assim também, nos dias de hoje, devemos amar nossos irmãos, amar a igreja de Cristo, né? Nos colocar para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que através desse estudo que nós fizemos da vida de Esther, você possa crescer no conhecimento do Senhor Deus. Amém? Nós vamos estar orando, depois vamos para últimos avisos e estaremos encerrando a nossa escola bíblica dominical. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, ó Pai, por esse estudo que fizemos da vida desta mulher chamada Esther, de seu tio, ó Pai, Mardoqueu, pessoas que se levantaram, ó Pai, para proteger o seu povo, para serem usadas pelo Senhor, ó Pai, a quem o Senhor depois honrou. Assim também, ó Pai, queremos servir ao Senhor, né? Colocar a nossa vida em risco, ó Pai, colocar o nosso tempo, né, o nosso pensamento nas suas coisas, para que assim possamos ser usados pelo Senhor, ó Pai. Que possamos ser bênçãos na vida das pessoas, principalmente do seu povo, ó Pai. Pai querido, abençoa, Pai, a todos aqueles que nos assistiram. Que o Senhor possa dar entendimento, ó Pai, compreensão, para que possamos a cada dia nos fortalecer no Senhor e na sua palavra, Pai. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós estarmos encerrando, né, gostaria de reforçar o aviso, né? Tivemos aí a mudança já da lei aqui no estado do Rio de Janeiro, então nós já poderemos estar voltando a cultuar a Deus no templo. Então estamos nos organizando para que a semana que vem possamos estar voltando à normalidade. Na terça-feira estaremos ainda fazendo nosso culto online, tá? E estaremos trazendo aí novas informações a respeito do culto do templo, porque teremos que nos organizar de acordo aí com as regras estabelecidas pelo governo, tá bom? Mas eu peço que os irmãos continuem, né, orando a Deus para que Deus abençoe, né, essa volta à normalidade, de forma que não possamos ver pessoas se aumentando o número de casos aí da própria doença, da pandemia, tá? Então eu peço que os irmãos continuem orando e estejam se organizando para poderem estar conosco no templo. Então você que mora aqui na cidade do Rio de Janeiro, aqui na Baixada Fluminense, está convidado, né, a estar no nosso culto no templo. Tá? Semana que vem eu vou trazer o endereço, os horários, tudo certinho, tá? E a partir da outra semana estaremos fazendo o nosso culto online nas sextas-feiras, às 19 horas, tá? Então, não deixaremos de fazer a transmissão dos nossos cultos, né? Estaremos aproveitando aí essa ferramenta que nós
utilizamos durante todo esse período aí da quarentena, tá bom? E eu peço que os irmãos orem, né, pelo nosso governo, para que as coisas possam estar voltando à normalidade. Tá? Deus abençoe os irmãos, e eu deixo também o nosso convite aqui, às 19 horas estaremos transmitindo o nosso culto de domingo à noite, e você é nosso convidado. Muito obrigado, Deus abençoe a todos os irmãos, todos os amigos, e se você quiser compartilhar este vídeo, por favor, sinta-se à vontade. Tá? Deus abençoe a todos os irmãos. Até mais tarde.